Olá a todos vocês em mais uma conversa Raízes de Fátima. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje com um convidado muito especial, o Padre Nélio Pita, que vai nos falar sobre São Vicente de Paulo. Temos muita coisa aqui para conversar. Para vocês que chegam agora, visitem aqui este site, o site do Raízes de Fátima, onde vocês podem baixar e-books gratuitos sobre as histórias das aparições da Nossa Senhora, conhecer muito mais sobre o nosso trabalho, as nossas visitas guiadas aqui em Fátima, tanto no santuário, tanto na aldeia dos pastorinhos, enfim, tudo sempre com essa missão de levá-lo mais próximo a este amor de Nossa Senhora, não é? Esta mensagem que ecoa até os nossos dias. E como eu faço sempre, vou chamar a nossa querida Carla Barbosa Rocha. Olá, Carla. Olá, Carla. Olá, boa noite. Confesso que agora estava aqui assim um bocado para o lado. Não sei se E a sua internet que está a falhar um estão a pouco. ouvir em condições. Está a Ok, congelar agora? pronto. Ok. Olá, boa noite a todos. Muito boa noite. Oi, Carla. Hoje mais um convidado especial? Sim, mas isso já estamos habituadas. A que cada semana se torna ainda mais especial e acabamos por... Eu, pelo menos, sinto isso. Acabamos por ter já uma responsabilidade diferente e pesada, mas que é boa de carregar esta responsabilidade, faz-nos querer ser mais e melhor. É verdade. E pessoalmente eu sempre aprendo tanto e hoje não vai ser diferente, seguramente, porque vamos falar sobre São Exatamente. Vicente de Paulo, não é? Um dos santos que está representado na colunata do santuário de Exatamente. Fátima, não é? Quando nós chegamos na praça, é um destes santos De, Sim, Carla. não sei se era isso que ias fazer referência, e eu tenho a mania de interromper sempre e de falar demais, mas ia fazer referência ao autor da imagem, que é o engenheiro José de Sousa Caldas. Exatamente, que é uma escultura de 2,30 m, cheia de significado, como vai nos contar aqui o Padre Nélio Pita, que é superior provincial da Congregação da Missão em Portugal. Vamos chamá-lo, então. Claro que sim. Boa noite. Boa noite, Liane. Boa noite, Carla. Boa noite. Boa noite, estimados telespectadores que nos acompanham no Raízes de Fátima. Antes de mais nada, obrigado pelo convite para estar convosco. Nós é que agradecemos realmente, aqui falando de um tema tão importante e tão vasto. Bom, Carla, quem faz a primeira pergunta? Olha, da mesma maneira que a primeira pergunta é tradição e já é tradição ser eu a fazê-la, vamos embora. Padre Nélio, a nossa primeira pergunta é exatamente já uma marca das nossas conversas, que é precisamente para quem não o conhece, quem é o Padre Nélio? Sou natural da Madeira, sou o sexto de 8 filhos, de uma família católica. Entrei no seminário já com aproximadamente 19 anos, quando fui para a faculdade, e nessa altura tinha tido uma proximidade com os padres vicentinos através do movimento de jovens que é a Juventude Mariana Vicentina, que existia na Madeira. Um padre fez a proposta, quem sabe, a tua vida passa por este caminho. Eu, numa fase inicial, achava que era um absurdo, não era nada comigo ser padre, mas a ideia foi ganhando terreno dentro de mim, foi conquistando e achei que, por que não tentar? Achei que faltava-me coragem no princípio, depois assumi essa atitude corajosa e ingressei no primeiro ano de Teologia no Porto, fiz os estudos no Porto, em Lisboa, fui ordenado no ano 2000, depois fui estudar, fiz uma especialidade na área da espiritualidade em Madrid, Comilhas, na Universidade Pontifícia de Comilhas, que é dos jesuítas.
Depois trabalhei na formação e durante esse período também fiz o mestrado na área da psicologia clínica numa faculdade que é o ISPA. E trabalhei durante 12 anos, praticamente até entre 2008 até 2020, numa paróquia em Lisboa, que é a paróquia de São Tomás de Aquino, nas Laranjeiras, provavelmente conhecem, porque transmitíamos mensalmente a missa para a RTP a partir daquela igreja. E em 2020 o meu superior-geral pediu-me para assumir a responsabilidade, por indicação dos confrades portugueses, assumir a responsabilidade de ser o provincial, isto é, de coordenar digamos, a atividade dos padres vicentinos em Portugal. É um trabalho que estou a fazer, evidentemente, às vezes também com lágrimas, mas fundamentalmente com alegria, e dou graças a Deus pela minha vida, pela vocação. Fundamentalmente é isso. Ok, nós temos agora um tema, ainda antes de entrarmos na nossa conversa, que nos trouxe aqui, não é? São Vicente de Paulo. Não é, Carla? Sobre o livro mais recente. Vou partilhar aqui o livro mais recente, Padre Nélio. Aqui. Muito bem. Cartografia do Encontro, Introdução à Vida de Oração. A Carla até comentou, não é, Carla, que você esteve a ler a sinopse. Sim, eu li a sinopse e confesso-lhe que fiquei curiosa. Bastante curiosa. O livro nasce de um curso que eu orientei para a Escola Diocesana do Patriarcado de Lisboa, o Instituto Diocesano dos Leigos, precisamente que tinha como finalidade introduzir na vida da oração aqueles que se inscreviam. O curso já tem 2 sessões, não sei se vai haver uma terceira sessão, e como as sessões foram também gravadas e eu tive que escrever um guião com algum detalhe, depois pensei, por que não melhorar este guião para propor este texto a um público mais alargado. E foi isso que eu fiz. A Paulus Editora mostrou interesse em publicar e o trabalho está feito. Em que consiste um livro? É precisamente uma introdução à vida da oração. Porquê? Porque não basta ler, podemos ler 500.000 páginas sobre a oração, mas será sempre uma introdução, porque a verdadeira oração só se aprende quando se pratica. Só quando se reza regularmente, constantemente, quando nós nos tornamos homens e mulheres de oração, é que nos tornamos, poderíamos dizer assim, especialistas. E o Papa João Paulo II diz precisamente isso, que o cristianismo deveria ser a arte de orar, deveria proporcionar aos seus membros, aos fiéis, aos batizados, a capacidade de se tornar especialistas neste caminho que é a oração. O livro procura apresentar as questões básicas, pressupostos para a oração, o que é que faz da oração uma experiência verdadeiramente cristã e não apenas uma experiência como outras tradições, como sabem, outras tradições, o Islão, o judaísmo, também têm propostas de oração. O que é que faz da experiência cristã realmente algo, uma oração cristã? Depois falo sobre formas, sobre expressões, falo do combate da oração. Provavelmente as senhoras também já passaram por essas dificuldades. Não me apetece rezar, tenho muitas distrações, é inútil, não sinto nada. E por aí adiante, há um capítulo que dedico ao combate da oração. Falo também da relação entre a oração e a ação. Há pessoas que dizem, mas eu devo rezar ou devo agir? Se eu estou a agir, não estou a ser como uma Marta que escolhe a pior parte. Jesus não nos pede para ser como Maria. Então devemos ser Maria e deixar a Marta, não cruzar os braços. Enfim, não vou aprofundar muito mais, só para terminar. Interessante.
para terminar, queria dizer que eu acho que o livro também tem esta particularidade, é que procurei colocar neste texto testemunhos de pessoas, nomeadamente de mulheres, que são praticamente desconhecidos no nosso meio, nomeadamente Ângela de Foligno, Juliana Norris, que são mulheres fortes, místicas, que infelizmente são pouco conhecidas. E é uma pena, sabem, porque às vezes vejo os católicos à procura de experiências místicas, partindo de pressupostos que não são cristãos, quando nós temos na igreja um tesouro riquíssimo, mas que infelizmente é pouco conhecido. Então, é para que este tesouro seja conhecido, seja acessível, que também publiquei este livro. Depois, se precisarem de outra sessão para falar sobre o livro, terei todo o gosto. Olha, fiquei assim, bem curiosa. Eu acho que hoje em dia o grande problema dos exemplos que demos no combate da oração é mesmo o não tenho tempo, não é? Estamos muito estamos numa sociedade em que não temos tempo, em que nem paramos para pensar, pedem-nos alguma coisa, não tenho tempo. Sem Carla, ter noção tenho toda a razão. Se me permitir um segundinho para dizer isto, na minha experiência como pároco, às vezes quando estava com as crianças, eu perguntava, tu já rezaste? Eles diziam, não tive tempo. Crianças com 8, 9 anos. Como não tens tempo? Pois percebia claramente que elas são apenas porta-vozes dos pais. Não tenho tempo uma criança. Às vezes até dizia, mas tu podes rezar enquanto vais para a escola, no teu carro. Tu podes rezar enquanto estás no recreio. Tu podes... Percebem? Mas a resposta fácil e barata é não ter tempo. E com isso desculpabilizamos. E Deus aguenta tudo. Deus aguenta tudo. Deus suporta tudo. Nós é que ficamos a perder. Perdemos imenso. Tornamos muito mais pobres. Uau, que flechada esta! A resposta fácil e barata. Enfim, faz-nos pensar. É verdade. Penso que não estou... Claro que sim. Não sei, penso que não estou a dizer nada assim que não seja... Não, nada. E a percebermos perfeitamente. Claro que sim. Olha, um livro aqui a entrar na nossa montanha de livros a ler, né, cara? Sim, por isso eu disse e volto a dizer que li a sinopse e fiquei extremamente interessada. E está ali assim numa lista com uma chamada de atenção à frente, sem dúvida nenhuma. A linguagem é relativamente simples, acessível a todos, portanto, não é um livro teológico, ao mesmo tempo não é digamos assim, uma coisa para despachar, não. Há ali uma certa obriga... É um livro, eu considero um manual, é por isso que é uma cartografia, é um mapa, porque reparem, o encontro com Deus é um encontro que tem, pode ser mapeado. O meu encontro com Deus tem uma natureza que difere do encontro que a Carla tem com Deus, que a Eliane tem com Deus, porque nós somos diferentes. E esse encontro tem caminhos, e nós precisamos muitas vezes do mapa para não nos perdermos nesse caminho. O que o livro faz é uma proposta de mapa para que o encontro seja possível, para que não digamos, estou perdido, isto é inútil, vou parar, vou para trás. Continua, meu filho, continua. É isso. Humildemente faço essa proposta. Oh, meu Deus, que lindo. Estou muito interessada. Olha, vai entrar mesmo aqui para o topo, porque nós vamos montando aqui uma coleção, não é? De livros que nós queremos ler e, nossa, já estou convencida. Vamos adquiri-lo. Muito interessante. E o nome realmente foi muito bem escolhido, muito significativo, não é? Muito cheio de intenção. Mas não é o único livro do Padre Nélio, não é? Não é. Não. Pois é. Agora já entrando no tema da nossa... Eu confesso que acho esta imagem de uma ternura extraordinária.
porque o miúdo está mesmo com cara de quem está um bocadinho aborrecido. mas está numa forma de dar colo de São Vicente, naquela de calma, eu estou aqui a dar tudo, a dar a mão que segura, o tapar, o aquecer, está a entregar-se completamente, não é? Pelo menos é a visão que eu tiro desta imagem. Um dos problemas do tempo de São Vicente de Paulo, já posso começar por esta imagem, se me permitirem. Com certeza. Aliás, Claro. é esta imagem que vai inspirar precisamente a estátua que está em Fátima. Porque São Vicente de Paulo é representado de duas formas, fundamentalmente, como o evangelizador, apenas o homem com uma cruz na mão, e a outra, que é provavelmente mais conhecida, que remete para aquilo que ele é também conhecido na Igreja como o patrono de todas as obras de caridade, é esta imagem do homem que resgata as crianças. Naquele contexto, no século XVII, em França, havia, como é compreensível, uma taxa de natalidade elevadíssima, algumas fora do matrimónio, chamadas de uniões ilegítimas, e essas crianças eram vistas como filhas do demónio, filhas que nasceram no pecado, e, portanto, as mulheres colocavam-nas, muitas vezes, em casa de freiras, ou simplesmente abandonavam nas ruas porque não tinham condições materiais, ou não queriam, não podiam, porque ficariam para sempre manchadas porque tinham uma criança que era ilegítima. Ora, havia, digamos assim, um tráfico, como muito infelizmente existe hoje. Infelizmente existe um tráfico de crianças, e naquela altura também havia um tráfico. Pessoas que serviam das crianças, que inclusive estropiavam as crianças, mutilavam as crianças para despertar nos transeuntes a compaixão. Porque uma criança mutilada de um braço, magoada na cara, o que é que acontecia? Quando alguém passava, dava uma esmola com compaixão. Ora, São Vicente de Paulo vai trabalhar no sentido de resgatar as crianças que estão na rua, e para isso vai mobilizar as instituições que são as Damas da Caridade e as Filhas da Caridade que ele tinha fundado. Primeiramente as Damas da Caridade. É um trabalho difícil, porque até as Damas da Caridade, que funda em 1617, tinham uma certa aversão às crianças. Como é que vamos sustentar estas criaturas que nasceram do pecado, do mal? E São Vicente de Paulo vai precisamente contrariar este preconceito. E aqui esta imagem, como disse muito bem, mostra este lado do homem que faz tudo para resgatar uma criança que está na rua. A imagem completa tem uma segunda criança que nós não vemos, que está aos pés dele também. Enfim, é uma história comovente, e eu comovo sempre quando leio e quando conto esta história, porque é isso. E este livro, então, vai nos dar esta visão, é isso? O conteúdo do livro vai nos dar esta visão sobre São Vicente de Paulo, é isso? Ele vai trabalhar dizendo que aquelas crianças são filhas de Deus também, e que elas, as mulheres, as Damas da Caridade, são as mães, são de alguma forma as mães espirituais dele. Receber uma responsabilidade maternal perante estas crianças. Vale a pena, se calhar, andar um pouco para trás para percebermos como é que nascem as Damas da Caridade, que é a primeira instituição. Talvez até, desculpe interromper, ou até talvez vou aqui tirar a capa do livro, porque as pessoas que estão lá em casa, precisamos fazer aqui uma ordem cronológica, até começar mesmo com o início da vida de São Vicente de Paulo e sobre toda a sua trajetória. Fica aqui a dica, então, deste outro livro, não é? Oh, meu Deus, temos muito que nos debruçar. Então, se pudermos, então, falar sobre a vida cronologicamente, não é? Sobre quem era São Vicente de Paulo, eu agradeceria muito, e fica aqui, então, a dica deste livro aqui do Padre Nélio também. Então, vamos lá, vou colocá-lo aqui em destaque. Sim, por favor.
São Vicente de Paulo nasce no sul de França, em 1581, de uma família pobre. É um rapaz que se destaca por ser perspicaz, inteligente, e os pais apercebem-se dessas qualidades. E apesar de quase todas as pessoas na altura serem apenas não terem possibilidade de estudar, os pais percebem que talvez o filho, porque é inteligente, pudesse ser um clérigo e desta forma também ajudar a família. Na altura, como compreenderão, ir para o seminário era uma forma de autopromoção. E é isso que os pais fazem. Ele era pastor, São Vicente era uma criança que guardava também os rebanhos. Os pais, diz a história, que até vendem os animais para que ele vá estudar para um seminário inicialmente, se não me engano, franciscano. Ele faz os estudos e vai ser ordenado bastante jovem, porque procura corresponder àquilo que são os desejos da família, que é, no fundo, ter o chamado honesto retiro, isto é, ter meios para poder subsidiar a família, poder ajudar a família, poder ajudar os homens da sua aldeia. E é com esse propósito, praticamente, que ele se deixa ordenado. Só que Deus vai dar muitas voltas à vida de São Vicente de Paulo. Não vou contar todas essas voltas, mas uma delas, por exemplo, é que ele vive quando já está em Paris, a certa altura, é acusado por um colega de quarto de ter desviado dinheiro, e ele é enxovalhado na praça pública, é maltratado, e ele começa a perceber que, de facto, a condição não só de pobre, mas também de homem sem qualquer honra. Vai se aproximar, por influência de outra grande personagem da Igreja Francesa, que é um senhor chamado Pedro de Bérulle, digamos o pai da espiritualidade francesa do século XVII, de pessoas como Francisco de Sales, Santa Joana Chantal, e começa, digamos assim, a estabelecer outros propósitos para ele. Já não é apenas de ter dinheiro, de ter estatuto social, mas de ter uma outra inquietação. Mas ele procura qual é o seu lugar na igreja, qual é a sua missão. Vai trabalhar com uma família nobre, que é a família de Gondi, e vai ser nesse contexto que se opera a grande transformação na vida dele no ano de 1617. A primeira transformação ocorre num acontecimento em janeiro desse ano, no dia 25, precisamente na conversão de São Paulo. São Vicente de Paulo estava a acompanhar a família nas suas terras, uma terra chamada Folleville, e nessa terra havia um homem que estava na cama muito doente e tinha a fama de ser um homem santo, exemplar. E pediram precisamente para que São Vicente de Paulo fosse ter com ele, porque ele queria se confessar. E este homem confessou-se, e afinal não era assim tão santo, tinha algumas coisas bastante graves. E São Vicente de Paulo pensou, bem, se este homem, que era tido pelo mais santo, afinal estava nesta situação desesperada, como é que estarão os outros? Sobe ao púlpito, faz um sermão sobre a necessidade de se reconciliar com Deus, e de repente aparece uma multidão que se quer confessar, que se quer, no fundo, reconciliar com Deus, que aceita a boa nova. São Vicente de Paulo percebe que precisa de ajuda, precisa de mais 2 ou 3 companheiros. A senhora de Gondi, uma mulher muito piedosa, pede a São Vicente, precisamente, que encontre meios, uma confraria de padres que tenham como missão andar de aldeia em aldeia, anunciando a boa nova, predispondo as pessoas para se reconciliarem com Deus. Na altura, São Vicente de Paulo vai-se a perceber que as pessoas do campo estão não só abandonadas pelas autoridades civis, viviam mal, eram pobres, muito pobres, mas também, de alguma forma, estavam abandonadas pelo clero, que, como ele, aspirava a subir na carreira eclesiástica, e, portanto, os pobres do campo não tinham meios para
salvação. Não tinham meios para se confessar, não tinham meios para participar na Eucaristia. E então São Vicente de Paulo vai dizer, não, então vamos trabalhar para que estes pobres do campo, que morrem de fome e se condenam porque não conhecem as verdades da fé, para que esses pobres tenham as verdades da fé, para que tenham possibilidades de se reconciliarem com Deus. A situação vai evoluir em 1625, esta senhora vai dar um fundo para que São Vicente oficialize a chamada Congregação da Missão. E essa congregação tem como objetivo precisamente fazer missões. Fazer missões, andar de terra em terra, anunciar a Boa Nova. Esta congregação vai perceber, o São Vicente de Paulo vai perceber claramente que não basta fazer missões, é preciso depois que os padres que estão nas paróquias sejam suficientemente competentes e motivados para continuar o trabalho da missão. E por isso vai dedicar-se também à formação do clero. A congregação da missão tem fundamentalmente estes dois objetivos: missões e formação do clero diocesano. Sobre este assunto, podemos virar a página ou acham que devo continuar? Podemos continuar, mas agora o lado da caridade. Diga, Carla. Estou a ouvi-lo e a achar que, se calhar, em alguns lugares do nosso país faz falta mais São Vicente de Paulo. Sim, sim, sim. Sim, nós estamos a tentar também retomar esta dinâmica das missões populares. Não é fácil, mas continua a ser uma estratégia adaptada, mas uma estratégia válida para os tempos de hoje. Os padres da missão continuam a fazer isto. Aliás, o nosso trabalho ao longo dos séculos foi precisamente isso. Recentemente vi um livro escrito à mão nos arquivos da minha instituição em Portugal, precisamente das missões pregadas pelos padres. São dezenas e dezenas, desde o norte até o sul, passando pelas ilhas. Os padres andavam de terras em terras e depois faziam relatórios escritos à mão, quantas pessoas participavam, quantos comungavam, quantos se confessavam, o que é que acontecia. E depois há outro aspecto muito interessante que é típico das missões vicentinas, e isso prende-se com o segundo elemento do ano de 1617. São Vicente de Paulo, nesse ano, vai a outra aldeia chamada Châtillon-de-Dombe e está precisamente a preparar-se para celebrar a missa, e alguém vai lhe dizer: São Vicente de Paulo, meu senhor Vicente, há uma família que está praticamente a definhar de fome, ninguém se lembra de visitar. E São Vicente de Paulo o que vai fazer? Sobe ao púlpito, de novo, no momento da Eucaristia, na pregação, e vai dizer que aquela família precisa da vossa ajuda. Vamos todos. E nesse mesmo dia, como devem imaginar, há um carregamento de alimentos que caem na casa da família carenciada. São Vicente de Paulo vê esta história e disse: a caridade, para que seja boa caridade, tem que ser organizada. Temos que organizar a caridade. Eles hoje têm excesso, mas amanhã vão passar fome. Exato. Então, faz o regulamento da caridade com umas senhoras que vão se tornar, digamos assim, administradoras dos bens, com o objetivo de visitar os pobres. Estas damas da caridade vão ser praticamente fundadas em todas as missões vicentinas. A missão terminava com a Associação da Caridade. Para quê? Para que ninguém ficasse desprotegido, tivesse não só o sacramento da Eucaristia, da confissão, os bens espirituais, mas também os bens materiais para uma vida digna. Porque São Vicente de Paulo costumava dizer: nós fazemos o que Jesus veio fazer, tratar espiritualmente e também materialmente. Não se pode apenas pensar na parte de um sujeito. As damas da caridade vão se multiplicar, vão fazer o seu trabalho de uma forma notável, mas também mais tarde vai a partir delas, e motivado por uma grande mulher que foi Santa Luísa Mariac, vai nascer as chamadas as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. As Filhas da Caridade, que são
inicialmente mulheres muito pobres, criadas das damas da caridade, porque eram damas, eram senhoras muito nobres, e nem sempre estavam disponíveis, nem tinham coragem, como devem imaginar, a entrar nos subúrbios fedorentos. Imagino que era o século XVII, Meu Deus. das pessoas pobres, e então São Vicente de Paulo, com Santa Luísa, vai organizar a vida deste grupo de mulheres que tem como objetivo servir Jesus na pessoa dos pobres. A particularidade desta congregação, as Filhas da Caridade, é que ele vai ter que usar de uma grande estratégia, de alguma habilidade nas relações com o Vaticano, para que estas mulheres não deixassem de servir os pobres, porque na altura todas as instituições na Igreja formadas por mulheres eram instituições de clausura. As mulheres não só não tinham voz na Igreja praticamente, mas também não tinham papel ativo na Igreja. Papel. E, aliás, São Francisco de Sales tenta fazer isso com as visitantinas, mas elas vão ser fechadas, clausura. E é por isso que as Filhas da Caridade, se calhar muita gente não sabe, que parecem muito religiosas, aparecem nos filmes com aquelas cornés, não sei se te lembram, um hábito assim muito... são mulheres que fazem temporariamente os votos, renovam todos os anos os votos. Todos os anos fazem a promessa de se dedicarem ao serviço dos pobres. Enfim. Meu Deus! Além de tudo, a inteligência dele, isso é, nossa, notório, não é? A devoção e a inteligência para conseguir montar toda uma estratégia que funcionasse, não é? Naquela época, incrível. E eu penso, Eliane, e a verdade, e o que você disse, mas eu penso que não é só a inteligência, é a capacidade de acolher as emoções do Espírito Santo. Porque os grandes homens são aqueles que percebem os sinais dos tempos, percebem o que é que Deus pede em cada tempo e conseguem, de alguma forma, encontrar soluções criativas para que o reino de Deus se torne uma realidade nesse tempo. São Vicente tem uma frase que nós costumamos repetir, e talvez, porque repetimos tanto, já parece que perdeu força, mas continua a ser muito válida. Ele diz, a caridade, ou se quiserem, o amor é inventivo até ao infinito. Quando nós amamos, nós criamos, nós encontramos estratégias até o infinito. Para quê? Para socorrer o amado. O que é que as mães fazem para socorrer os filhos? Criam 1500 estratégias. São infinitas as estratégias. Para quê? Porque estão ao serviço dos seus filhos. Dão a vida pelos seus filhos. E nós, se amamos a Deus, e se amamos a Deus, não a Deus abstrato, mas Deus na pessoa dos pobres, também temos que encontrar estratégias para que esses pobres tenham o alimento material e espiritual. Porque é assim que Jesus fez. Eu estava a ouvi-lo e principalmente quando estava a falar das damas, no fundo, um bocadinho de repulsa de ir aos sítios e tudo, e estava a pensar que se calhar, se nessa altura já houvesse redes sociais, elas tinham durado mais algum tempo. Não, repare que elas continuam. Elas hoje são chamadas a Associação Internacional da Caridade. Elas continuam com o seu papel. Há uma Associação Internacional da Caridade. As damas deixaram de ser damas porque era um nome assim um pouco snob. Passou a ser a Associação Internacional da Caridade e tem um papel muito importante. Tem um papel, continua, por exemplo, em Portugal há um núcleo da AIC, chamada AIC, no Funchal. Um grupo de senhoras muito generosas que trabalham, já não são como antes. Estamos a falar de damas, senhoras nobres, rainhas. Exatamente. E era aí que eu estava a chegar. Não estou de forma nenhuma a tirar o valor ao trabalho, mas que estamos muito também... A nossa sociedade está um bocadinho naquela fase
do dar e do ser disponível em certas alturas do ano, não é? E esquecemos precisamente desta questão que o Padre Nélio falou, de que naquele dia eles iam ter que comer. O problema era depois, não é? Porque nós chegamos ao Natal e temos milhentas iniciativas só que não somos nós que dizemos que Natal é quando um homem quiser, porque não estendermos estas iniciativas ao longo do ano, precisamente para que esta questão do ajudar não seja uma coisa na altura das festas, e porque temos redes sociais e porque vamos mostrar que somos muito caridosos, não é? Acho que é a altura e que é preciso abrir consciências e abrir os olhos exatamente para isto, para que se perceba que isto tem que ser sempre, não pode ser numa data específica ou numa altura específica. Carla, eu acho que tem razão e faz sentido o que diz, e nós verificamos isso regularmente. Eu, por exemplo, trabalhei, como disse, durante vários anos numa comunidade paroquial, percebia como toda a gente gosta de ser bonzinho no Natal. Lembro-me, inclusive, de ter muitos brinquedos para dar, claro, alguns brinquedos já de segunda mão bastante danificados, e tentar escoar esses brinquedos. E algumas instituições diziam-me: Seu Padre, nós precisamos de dinheiro para pagar a luz, a água, não precisamos de brinquedos. Não, isso não, por favor. Se puder, arranje-nos dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro para pagar a luz e a água. Mas há aqui outro aspecto que me parece importante também destacar, se me permite, Carla, é que é o trabalho nas motivações. Quando nós temos motivações meramente humanas, isto é, por mera compaixão, ou porque queremos de alguma forma aliviar a nossa consciência, sei lá, temos uma vida extravagante, compramos roupas caras, fazemos coisas, e depois queremos também ser bonzinhos para uma espécie de atenuar o peso de consciência. Quando somos motivados por essas razões, de novo, meramente humanas, facilmente nos cansamos. A caridade dura pouco. Porque vai haver problemas, o pobre não vai ser reconhecido, o colega com quem trabalhamos um dia, será, vai dizer alguma coisa ou vai fazer-nos esperar uma hora, e nós não gostamos, e vamos dizer: não estou para isto, ponto final, não estou para isto, tenho mais que fazer. E há muitos programas na televisão. Eu ouvi isto várias vezes, algumas pessoas me dizerem: não estou para isto. Mas quando a nossa atividade está enraizada em Deus, está motivada por Deus, é por isto que esta dimensão espiritual é fundamental. Se tiver, digamos, enraizada em Deus, tudo é possível. Nós fazemos tudo, entregamos a nossa própria vida. Foi o que o próprio Deus fez. E os grandes santos fizeram. São Vicente de Paulo é um exemplo, mas houve ao longo da história outros tantos homens e mulheres, de uma forma, digamos, que nós conhecemos, evidente, que estão publicadas, como São Vicente de Paulo, mas se calhar todos nós conhecemos pessoas humildes nas nossas terras, que foram também pessoas extraordinárias, generosas. Mas quando nós, digamos assim, tentamos perceber qual era a motivação, a raiz do seu agir, nós percebemos que está ali o encontro com Deus. E isso faz toda a diferença. Olha, eu estou a adorar esta conversa. Mas temos que ir, é verdade, já ultrapassamos o tempo. Porque ainda me faz pensar outra coisa, e ainda há bem pouco tempo, numa campanha de uma instituição de louvar, uma figura pública dizia: eu dou sempre e faço questão de dar sempre massa. Mas o pobre, porque é pobre, não é obrigado a gostar de massa. Pois não. Não é? Sabe, Claro. claro. É o termos o cuidado de, ok, vamos fazer cabazes para a família A, B e C, porque não falar com a família A, B e C para saber o que é que ela gosta, porque depois fica tudo muito escandalizado, porque depois, uns dias depois, há comida no lixo e foi oferecida, mas não tivemos o cuidado de tentar perceber o que é que a pessoa gosta. Sim. Dialogar com ele, como irmão, dialogar como ele, eu diria. E São Vicente de Paulo aí também é um pouco, digamos,
claro, não podemos abordar todos os temas da vida de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo insere-se no contexto daquilo que é a reforma da Igreja Católica, um contexto de aplicação das normas do Concílio de Trento em França e depois Espanha, por aí adiante. Mas havia uma espécie de moda na altura de uma espiritualidade muito mística, mas também muito aliada da realidade. Havia uma certa vaidade em ser místicos, em ter revelações extraordinárias. E São Vicente de Paulo vai dizer às filhas da caridade que a vontade de Deus não consiste em êxtases, mas sim em servir os pobres, porque eles são Nosso Senhor. E chega a dizer, se porventura alguma filha da caridade for incomodada enquanto está em oração para servir um pobre, não fica atormentada, porque é deixar Deus na Eucaristia, Deus na oração, para encontrar Deus na pessoa dos pobres. Portanto, esta é, digamos assim, e quando nós vimos o outro, esse pobre, como realmente expressão do crucificado, nós não o tratamos, como acabou de dizer, e bem, como se fosse um sujeito, epá, eu sou generoso, dou-lhe massa e ele agora não come a massa. Que é isto? Quem é que ele se julga? O ingrato. E começamos a arranjar logo desculpas. Não. É muito fácil encontrar argumentos para cruzarmos os braços. E se nós não estivermos enraizados em Deus, facilmente caímos nesse erro. Só Deus realmente nos dará a motivação, a força, a sabedoria para superar todas as dificuldades e servirmos da melhor forma aqueles irmãos que são os pobres. Lembro de duas histórias muito rápidas, se me permitirem, que é de São Lourenço. São Lourenço o Diácono, quando nos primeiros séculos, quando a Igreja é perseguida, os perseguidores romanos dão um ultimato a Lourenço, o diácono, que era responsável pela gestão dos bens para ajudar os pobres, dão um ultimato e dizem, tu tens que entregar os tesouros da igreja. E São Lourenço pediu 2 dias ou 3 dias. E no final tinha um exército de coxos, aleijados, maltrapilhos, pobres, idosos, crianças, órfãos, e disse, isto é o tesouro da igreja. O tesouro da igreja são os pobres. Eu acho uma história fantástica. E a Madre Teresa, quando estava a cuidar dos pobres, um dia apareceu lá aquela artista que quis dar muito dinheiro e disse, eu não fazia isto por lado nenhum, por dinheiro nenhum, maneira de... E ela disse, eu também não faço isto por dinheiro nenhum, faço isto por Deus. E isso é fundamental nas nossas ações. Acho que quando nós perdemos, e podemos perder o pé, essa ligação, depois facilmente também nós nos perdemos. É por isso, queridos irmãos e irmãs, agora Carla, Eliane e todos os que nos acompanham, é fundamental a vida de oração. É por isso que nós devemos rezar pelas vocações, inclusive as vocações à vida consagrada mística, aqueles que estão de uma forma muito discreta no seu convento, no seu mosteiro, homens e mulheres, graças a Deus existem. A Igreja depende muito desses homens e dessas mulheres, da oração desses homens e dessas mulheres. E se aqueles que têm uma vocação mais ativa nunca podem descuidar esta dimensão espiritual, sob pena de tornarmos também uma ONG, uma organização de distribuição de bens, e nós não somos, nunca devemos ser. Já preguei bastante hoje, não foi? Olha, mas nós ficamos assim, nós ficávamos cá toda a noite. Olha, só num aspecto mais básico, assim, porque meu raso agora fiquei até um pouco sem fala, confesso. Só para finalizar aqui, que, se eu não me engano, São Vicente de Paulo ainda falece antes dos 80 anos, só colocar aqui
né, sobre a canonização, só aqui para fecharmos um pouco essa vida. Então, meu Deus, acho que temos que marcar uma outra conversa, porque tenho certeza que ficou muita coisa por dizer. São Vicente Paulo morreu a 27 de janeiro de 1660, em Paris. É muito interessante também os relatos do funeral dele. Portanto, havia uma multidão de pobres que o reconheciam já como o santo, como o pai dos pobres. Foi canonizado 16 de junho de 1737, se não estou em erro, pelo Papa Clemente XII, e mais tarde, em 1885, pelo Papa Leão XIII, patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica. O seu corpo encontra-se na Casa-Mãe, na Rua de Sèvres, em Paris. Portanto, é possível ver, claro, um corpo balsamado, mas a casa continua a ser um espaço de peregrinação e devoção, até porque ali ao lado tem a Casa-Mãe das Filhas da Caridade, onde, isto é para outro programa, apareceu Nossa Senhora das Graças, Catarina de Labouré, em 1830, e deu origem à chamada Medalha Milagrosa, e ali ao lado. Portanto, é uma filha da Caridade de São Vicente Paulo, que beneficiou dessa aparição. E isto é a família vicentina. Talvez valha a pena dizer que São Vicente Paulo fundou estas 3 instituições, esteve na origem destas 3 instituições, mas ao longo dos séculos surgiram outras tantas instituições, movimentos, alguns formados por leigos, como a Sociedade de São Vicente Paulo, que estão inspirados no pensamento e na obra de São Vicente Paulo. Federico Ozanam, no século XIX, em França, um jovem universitário, quando percebe que era necessário dar provas evidentes da fé, que não bastava falar sobre Deus e argumentar sobre a existência de Deus, mas era preciso também dizer que Deus continuava, digamos, presente na vida dos homens, e que os católicos que acreditavam estavam dispostos a molhar a camisa, a arregaçar as mangas para servir os pobres. O Federico Ozanam, beato, vai criar com os seus amigos e uma irmã, Rosala Randu, a Sociedade de São Vicente Paulo. E na base está sempre esta questão: não palavras, obras. É preciso fazer, é preciso agir. São Vicente Paulo vai dizer: há muita gente que fala muito, mas quando se trata de agir, de atuar, de sacrificar a sua própria vida, perdem logo a vontade. Mas ele incita muito que seja um cristianismo comprometido, ativo, que se faça de muitos gestos em favor das pessoas mais carenciadas. E há várias pessoas, várias instituições, acho que há mais de 160 instituições nascidas sob a inspiração de São Vicente de Paulo. É muita coisa, não é verdade? Meu Deus, sim. Sim, mas eu agora confesso que fiquei aqui já com vontade de que o Padre Nélio vá vendo na agenda, porque tem uma agenda complicada, um espacinho para nos vir falar de Santa Catarina Labouré e de Nossa Senhora das Graças, não é? Vamos pensar nisso, está bem? Se não for eu arranjo um leigo para fazer isso. Porque muitos gosto. De nós usamos a medalha milagrosa e se calhar alguns de nós não sabemos o porquê. Eu confesso que eu estou dentro do tema e estudei o tema e uso uma medalha milagrosa e sei porquê, mas há de haver muita gente que a usa e que não faz sequer ideia do porquê e que não conhece a história. É um tema maravilhoso, com certeza. Oh, meu Deus! Não, estou aqui encantada. Que conversa boa! Muito obrigada mesmo. Já deixou tantas mensagens, muitas vezes nós pedimos uma mensagem final, mas nossa, eu ainda vou ficar aqui a processar tudo isso por muitos dias, com certeza. Foi uma conversa... E é também a garantia de que depois destas conversas sobre os santos da colunata, nós entramos no santuário e olhamos para a colunata de uma outra forma. Sem dúvida, sem dúvida. E para nós, vicentinos, é uma honra ter o nosso fundador
naquele lugar. Ainda recentemente, partilho convosco, esteve cá um sacerdote dos Estados Unidos. Era a primeira vez que estava em Portugal. Fiz questão que ele fosse a Fátima. Fiquei muito impressionado com tudo o que vi em Fátima. Gostou imenso. Mas, claro, quando mostrei a imagem de São Vicente, ele ficou encantado. Ficou encantado de perceber que o nosso fundador estava num lugar daqueles, e para nós é uma grande honra, sem dúvida. O pai dos pobres, São Vicente de Paulo. Agora ainda não é agora, amanhã entrarei novamente ali no recinto com a outra sensação. É impressionante como conhecer muda tudo, não é? Ou aprender, ou se aproximar. É impressionante. Olha, sem palavras para lhe agradecer. Não sei se eu estou aqui a cortar a Carla, mas Carla, acho que... Não, já terminei. Não tem mais alguma pergunta pendente, mas... A próxima oportunidade, está bem? Exatamente. Com certeza. Muito obrigado também pelo vosso convite. Muito obrigado pelo vosso convite. Muito obrigado àqueles que nos acompanham. E estamos juntos, e estamos na mesma barca, juntos, fazemos parte do povo de Deus, que procura cumprir a sua vontade de uma forma não tão perfeita como São Vicente de Paulo, certamente, mas cada um, e é importante ter estes modelos para que eles nos ajudem também, nos estimulem para cumprir a vontade de Deus a nosso respeito, no tempo presente. Obrigado e bom descanso. Obrigada, muito obrigada a todos vocês que estão aí deste lado. Gratidão por nos acompanharem. Deixe os seus comentários aqui nas nossas redes sociais. E até sempre. Obrigada, Padre Nélio. Muito obrigada, Carla, mais uma vez. E a todos vocês, gratidão também. Até sempre. Raízes de Fátima, experiências que transformam. Tchau, tchau. Tchau.